Oi, Gris, tudo bom? Vamos falar sobre Baby Blues. Como é uma doença psicológica, eu trouxe aqui a minha colega Bianca Schwab, com quem eu compartilho várias pacientes, porque a área de atuação da psiquiatria dela é basicamente as gestantes, as puérperas, são aquelas mamães que acabaram de ganhar neném. Então ela me ajuda muito nas minhas pacientes que precisam de apoio psiquiátrico. Oi, Bianca, obrigado por estar aqui. Olá, Diego, obrigada também pelo convite para estar aqui hoje. Imagina. Bianca, me conta então, o que é Baby Blues? Certo. Eu gosto muito de falar nesse assunto, né? Porque eu acho que é um assunto pouco falado hoje em dia. Por quê? Porque tem um estigma sobre esse assunto. Eu já vou explicar. O Baby Blues, ele é uma tristeza no pós-parto, tá? Mas como assim? É um período em que se espera a sociedade, o marido, né, a família, espera que a mulher esteja feliz, radiante, acabou de ganhar o bebê, tá tudo certo. E como assim? Eu tô me sentindo triste no pós-parto, né? Então gera muita culpa também isso. E por isso também esse assunto às vezes é pouco falado e pouco trazido para o consultório. É verdade, né? Muitas mamães nem sabem o que estão sentindo. Às vezes os papais não percebem porque Exatamente. todo mundo acaba achando que é o cansaço, né? Que são as noites que não dormem direito e tudo. Então, acaba que passa despercebido, mas Sim. é comum É essa... muito comum, né? Se estima que cerca de 55 a 80% das mulheres no período do pós-parto possam vir a sentir uma tristeza, né? Então é muito comum e provavelmente esse número é ainda maior. Por quê? Porque muitas escondem e têm vergonha de se sentir tristes nesse período onde se espera que a mulher esteja feliz. Então tem um estigma de falar nesse pós-parto, na tristeza do pós-parto. Sim. E essa tristeza, ela começa logo que nasce o bebê? Geralmente sim, né? O baby blues, no geral, é nos primeiros dias do pós-parto, né? Pode até começar no primeiro dia, mas geralmente até o quinto dia, mais ou menos. E ele tende a durar no máximo 30 dias, mas no geral umas 2 semanas, né? E passa espontaneamente, né? É importante a família estar ciente, né? Claro, a própria paciente estar ciente do que se trata isso. E a família também, para quê? Para poder apoiar a paciente, né? Para poder ajudá-la nas tarefas que tem com o bebê, com a casa. Sim, e o fato dela saber o que está acontecendo, o fato da família saber o que está acontecendo, vai conseguir fazer que ela abrace melhor aquela mãe, né? Faça com que ela dê o apoio necessário para que essa mamãe consiga lidar com a situação, já que ela não vai tomar remédio nisso, né? Não, não. Nesses casos da tristeza, do baby blues, não é necessário medicar. Então, o mais importante, de fato, é o apoio, né? O acolhimento da família, que possa ajudar, que possa ouvir as mamães, que possam entendê-las, né? E saber que isso é provisório e que isso vai passar. Mas ela precisa de ajuda naquele momento para se adaptar à nova rotina, aos novos cuidados, esse bebê que está chegando. Sim, com certeza. Gente, é muito comum. Eu vejo isso com praticamente todas as minhas pacientes, porque 80% é muita gente. É mais comum ter a tristeza no pós-parto do que não ter. E a gente não entende o que está acontecendo. As mamães ficam perturbadas, elas acham que é cansaço, o marido acha que é cansaço e na verdade é essa situação. Exatamente. E assim, é bom lembrar que tem vários fatores também que podem predispor esse aparecimento dessa tristeza, né? Como assim? A mulher no período gestacional tem um aumento hormonal, estrogênio, progesterona, e logo nesse período pós-parto, quando o bebê nasce, há uma queda repentina desses hormônios. Então tem toda essa situação hormonal para o corpo se adaptar, né? Semelhante ao que acontece no climatério, o que acontece nas TPMs, né? E também é um ser novo que chegou. Vai ter privação de sono, vai ter que reorganizar o arranjo familiar, a casa, para a chegada desse bebê. Né? Então é muita mudança mesmo. Então, gurias, falamos agora sobre algumas causas, né, principalmente na gestação, a parte do bebê, mas vou aqui perguntar para Bianca. Bianca,
outras causas, o parto em si, a experiência do parto pode contribuir para essa tristeza? Com certeza. Não só a experiência do parto, mas o acompanhamento durante toda a gestação, né, que podem contribuir sim para a tristeza do pós-parto. Por exemplo, complicações durante a gestação, né, ou um parto muito difícil predispõe a uma tristeza no pós-parto, né? Então a mulher ter um espaço, né, onde ela possa conversar sobre isso, ela ter um obstetra que acompanhe durante toda a gestação e nesse período pós-parto de sua confiança é fundamental para que essa experiência seja o melhor possível. Sim. E Bianca, quando que a mamãe vai precisar procurar um atendimento psicológico ou psiquiátrico? Na Baby Blues não é indicado a paciente, não precisa, né, procurar direto, sair correndo procurar o psiquiatra ou um psicólogo. Por quê? Porque é autolimitada, né? Dura geralmente alguns dias e passa até sozinho. Claro, às vezes a pessoa tem dúvida, será que não é uma depressão que a gente vai falar depois? Será que é só uma tristeza normal e passageira do pós-parto? Aí talvez seria interessante uma avaliação, né? Mas porque na Baby Blues geralmente dura muito pouco tempo e passa espontaneamente. Bianca, eu quero agradecer muito, foi muito boa a nossa conversa, muito importante falar sobre isso, é um assunto pouco falado. E, gurias, eu espero que vocês vejam e revejam esse vídeo, porque é muito importante vocês saberem da existência da Baby Blues, da existência da tristeza pós-parto, para a gente evitar e até para a gente identificar quando passa para depressão pós-parto, que é o assunto do próximo vídeo.